Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Lucas da Silva, o Luffy, e sejam todos bem-vindos ao Faz o 12 aí, o podcast que tenta falar um pouco sobre o Brasil e sobre o Brasil e o mundo. Sei lá, muita coisa aconteceu em 2022 e eu não podia deixar de terminar o ano sem dar uma mensagem para vocês, ou passar aqui para simplesmente conversar um pouquinho a respeito do que foi esse ano e de como as coisas mudaram bastante, né? Na verdade, eu pensei que como mensagem de fim de ano, além de um grande ano novo e desejar que em 2023, quando a gente pensar na política, as coisas pelo menos sejam um pouquinho mais pacificadas, eu quis trazer um pouquinho de reflexões que fizeram parte desse meu ano com toda certeza e que me fizeram encontrar um pouquinho de quem eu sou ou fui politicamente, né? A gente não sabe como é que vão ser as coisas no futuro ainda. De qualquer forma, eu trouxe um texto aqui para ler para vocês que chama A Revolução da Bicicleta. É um material que foi produzido pelo Mandato Goura, deputado estadual do Partido Democrático Trabalhista no Paraná, que inclusive vai continuar representando o trabalhismo paranaense na Câmara aqui do estado do Paraná. Então, espero que vocês aproveitem bastante essas reflexões e nesse 30 de dezembro de 2022 a gente possa continuar refletindo, fazendo umas pequenas retrospectivas do que foi esses últimos 360 dias para ir melhorando a cada dia que passa, tá bem? Vamos lá agora e aproveitem. Uma nova primavera ciclística. Pedalar é quase mais velho do que andar para frente. As primeiras bicicletas nasceram em 1817 e eram chamadas de Dreisianas, em homenagem ao inventor alemão Karl von Drais. O modelo foi aprimorado e se popularizou durante a Revolução Industrial, tornando-se um grande aliado da classe trabalhadora e uma das principais ferramentas de emancipação feminina. Mais de um século se passou e a bicicleta foi disputando espaço com muitos outros veículos, sem nunca perder sua importância. Agora, com a pandemia do coronavírus, cidades do mundo todo estão vivendo uma nova primavera ciclística, com a retomada e o florescimento da cultura da bike, uma tendência que veio para ficar. Abre aspas. Eu pedalo porque coleciono vento e sempre que posso solto as mãos. Carol Lemes. A bicicleta na pandemia. As vantagens são muitas. Evitar aglomerações dos deslocamentos diários, economizar em combustível ou no transporte público, praticar uma atividade física com distanciamento social e, como ninguém é de ferro, ter um lazer saudável em tempos de isolamento. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é clara. Na pandemia, fique em casa. Mas se precisar sair, considere pedalar ou caminhar. Nos últimos 2 anos, a época de publicação 2019 e 2020, o número de ciclistas aumentou 62% em Paris e a construção de 170 quilômetros de ciclovia só em 2020 certamente ajudou nisso. Já existe até uma palavra nova no dia a dia dos e das parisienses. Velotaf, combinação de velo, bicicleta e taf, gíria para trabalho. Sim, esta revolução começou há mais de um século, mas nunca é tarde demais para embarcar nela. Na capital da Colômbia, foram somados 84 quilômetros de ciclovias temporárias aos 550 quilômetros já existentes, registrando 80% mais viagens de bicicleta entre abril e dezembro de 2020. Em alguns trechos, o aumento foi de 1.820 para 7.000 ciclistas no horário de pico. O resultado foi uma redução de 33% dos acidentes com ciclistas na comparação com 2019, segundo a Secretaria de Mobilidade de Bogotá. No Brasil, apesar da falta de investimento público, houve um aumento de 50% nas vendas de bicicletas em 2020, chegando a 118% no mês de julho, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. Da capital paulista, o número de usuários de bikes compartilhadas também disparou, 150% a mais entre abril e novembro de 2020, de acordo com a plataforma Tembici. A Organização Mundial da Saúde diz: pedalar ou caminhar propicia o distanciamento social, além de ajudar a cumprir com os requisitos mínimos de atividade física diária, que pode ser mais difícil devido ao aumento do trabalho remoto e ao acesso limitado a esportes e outras atividades recreativas durante a pandemia.
O ciclismo e a caminhada devem ser promovidos como uma alternativa ao transporte público, sempre que possível, para reduzir o risco de disseminação do coronavírus e melhorar a saúde da população em geral. Devem ser priorizados os deslocamentos de pedestres e ciclistas em determinadas vias, garantindo a sinalização adequada para maior segurança. Elas e as magrelas. Frase de Susan B. Anthony. A bicicleta fez mais pela emancipação das mulheres do que qualquer outra coisa no mundo. Historicamente, a bicicleta foi um dos propulsores da emancipação e dos direitos das mulheres e até hoje é um símbolo de luta por um mundo sustentável, autônomo, livre e inteligente. Silenciosa, econômica, democrática, limpa, saudável e eficiente. Aqui vão 10 motivos infalíveis para começar a pedalar. Número 1. Mover-se pela cidade é um direito de todo mundo, e a bicicleta é o veículo mais democrático para garantir este direito. Número 2. Além de ser muito mais barata que um carro, a bicicleta não paga IPVA. Seu custo de manutenção é baixo e ainda evita gastos com estacionamento e combustível. Número 3. O ciclismo é um ótimo exercício cardiovascular, reduz o colesterol no sangue e fortalece o sistema imunológico. Segundo a OMS, o sedentarismo é a quarta principal causa de morte em todo o mundo. Investir em ciclovias é economizar em saúde pública. Número 4. Bicicleta não polui, não faz barulho e não causa acidentes graves. Ou seja, você contribui não só com a sua saúde, mas também com a saúde da cidade. Número 5. Pedalar melhora o humor e contribui para a saúde mental. Ninguém é triste pedalando. Número 6. A bicicleta é o meio de transporte mais eficiente até 7 km, a distância aproximada da maioria dos trajetos urbanos. 10 km é a velocidade média de uma pedalada moderada, podendo chegar a 20 km por hora conforme o trânsito, a topografia, infraestrutura existente, resistência do ou da ciclista e se há bagagem ou não. Se o seu trajeto for de 7 km, você levará cerca de 20 a 40 minutos para chegar ao destino. Nos percursos mais longos, a bicicleta pode ser combinada com outros modais, como transporte coletivo, reduzindo o tempo do deslocamento. Número 7. A cada quilômetro pedalado, você evita de liberar em média 240 gramas de CO2, caso estiver dirigindo um automóvel. Eu pergunto então, que pegada você quer deixar no planeta? Número 8. Quem pedala constrói uma relação mais próxima com a cidade onde vive, exercita a cidadania, a ecologia e a empatia. Número 9. Por circular em baixa velocidade, ciclistas contribuem com a economia local, pois têm maior facilidade de enxergar o comércio de rua e estacionar, principalmente quando há paraciclos. Como se diz o slogan da Associação Ciclo Cidade, carros não gastam dinheiro, pessoas sim. E número 10. Pedalar está na moda. Na verdade, sempre esteve. Olha só, todo cuidado é pouco. Aqui vão algumas dicas valiosas para um pedal seguro. Calçada é lugar de pedestre. Transitar pelo passeio é ilegal e só é permitido com a bicicleta desmontada. Porém, na prática, a violência das avenidas muitas vezes leva quem pedala a subir na calçada para se safar de acidentes. A dica é manter o bom senso e se proteger sem ser uma ameaça e nem obstruir o caminho dos pedestres. Evite horários de pico, dê preferência para os horários alternativos e durante o dia. Confira os freios e pneus, principalmente se a bicicleta é nova ou está parada faz tempo. Seja visto e sinalize suas intenções de movimento. Além de iluminação noturna, movimente braços e mãos para sinalizar as conversões, redução de velocidade e tenha certeza de que o motorista entendeu a sua intenção. À noite, abuse da sinalização luminosa e de roupas claras. Nunca pedale com fones de ouvido na cidade e não se distraia no seu celular. Conheça o trajeto. Prefira caminhos seguros, de preferência com ciclovias, ciclofaixas ou ciclorotas. Se não for possível, procure ruas calmas e ande no mesmo sentido da via, na pista da direita. Atenção redobrada com a abertura de portas dos carros estacionados. Alô motorista, olhe sempre antes de abrir a porta. Cuidado com a distância do meio-fio para não se desequilibrar. Por lei, os carros devem transitar a 1,5 metros do ciclista. Se necessário, ocupe toda a faixa de rolagem. E muita atenção nos cruzamentos. Pare e só atravesse em segurança. Use a roupa que preferir. Sim, é possível pedalar de saia ou de terno, mas tome cuidado com peças compridas ou largas para que não enrosquem na corrente e na roda. Grampos e amarradores podem ser úteis, assim como levar uma muda de roupa para trocar no seu destino. Acessórios que salvam.
Alforgues, bolsas e cestas acopladas à bicicleta permitem transportar seus pertences com segurança, a modelos à prova d'água, ideais para os dias de chuva. Se não houver bicicletários e paraciclos onde estacionar, escolha um local iluminado e movimentado onde sua bike possa ser observada por transeuntes. Invista em um bom cadeado, não é exagero gastar 10% do valor da sua bicicleta em uma boa trava. Lembre-se de prender a bike pelo quadro, amarrando também as rodas e o selim, se possível. Personalizar sua magrela com acessórios pode inibir furtos, mas considere também fazer um seguro. E para a sua segurança, capacete. Apesar de não ser obrigatório, é bastante recomendado. Óculos protegem os olhos do sol, da poluição urbana e de partículas que possam voar com o vento. Campainha ajuda a avisar carros e pedestres da sua passagem. Luvas confortam no frio e ajudam a proteger as mãos em caso de queda. Espelho retrovisor é necessário usar do lado esquerdo. Roubaram a minha bike, e agora? Em caso de roubo com violência ou ameaça, ligue para o 190 ou vá a uma delegacia. Se for um furto sem violência, registre o crime na delegacia eletrônica. Publicar fotos da bicicleta e informações sobre o roubo nas mídias sociais ajuda a mapear áreas de maior risco e compartilhar experiências com outras pessoas. Em caso de acidente, ligue 193 e peça socorro o mais rápido possível. Sinalize local para evitar novos acidentes. Para colisões sem feridos, registre o ocorrido no boletim de acidentes de trânsito. E os anjos sobre duas rodas? A ONG Bike Anjo conta com voluntários que ensinam pessoas de todas as cidades a andar de bicicleta. Os encontros acontecem geralmente nos fins de semana em diversas cidades do Brasil. Há a modalidade em que ciclistas experientes acompanham iniciantes nas primeiras pedaladas urbanas. Conheça as iniciativas na sua cidade através de bikeanjo.org. Entre os astros, o cruzeiro azul mais belo a fugir. Para nascer Erasmus, avante para o porvir. E a bike no Paraná? Temos muito o que pedalar. Nosso estado tem uma frota estimada em 2.230.584 bicicletas e 1.464.535 carros. Muitos motoristas são ciclistas e vice-versa. Nós somos o trânsito. Guarapuava e Paranavaí são as cidades paranaenses que mais pedalam. 10% declaram usar a bike como meio de transporte. O menor índice fica em Pato Branco, com apenas 2%. Em Curitiba são 7%, 276 mil pessoas. Engana-se quem pensa que os parques são o principal atrativo de quem pedala na capital. 78,8% dos ciclistas em Curitiba usam magrela para ir ao trabalho e 39% para estudar. Porém, nem tudo são flores. Mais de 40% apontam a falta de segurança ou de infraestrutura como principal empecilho. Dois fatores interligados. Hoje, a capital tem 249,2 km de infraestrutura cicloviária. Em Foz do Iguaçu, minha terrinha aqui, hein, gente? Cidade com uma malha cicloviária semelhante à de Londrina, o Plano de Mobilidade lançado em 2018 prevê até 2028 a construção de novas ciclovias e a integração entre as já existentes. Além de bicicletários em diversos pontos da cidade, mas quem pedala em Foz reclama da falta de manutenção dos trechos. A boa notícia é o anúncio da construção de uma ciclovia bidirecional compartilhada na BR-469, a rodovia das Cataratas, o principal corredor turístico da cidade. A obra deve ser concluída até 2024. Em Londrina, uma pesquisa com 1.600 entrevistados em 2013 revelou que 35% utilizam a bicicleta para ir ao trabalho, 24% para estudar e 41% para o lazer. Atualmente, a cidade tem 43,29 km de ciclovias. O plano cicloviário prevê a criação de mais 318,8 km destinados exclusivamente a ciclistas. Marechal Cândido Rondon, União da Vitória e Paranaguá ganharam o título de Cidade Amiga da Bicicleta devido ao alto número de ciclistas. O objetivo do título é fomentar estudos, manutenção e desenvolvimento da estrutura cicloviária destas cidades. No litoral, faz tempo que as bicicletas são parte do dia a dia das pessoas, apesar da falta de infraestrutura. Em Antonina, elas representam 30% dos veículos que circulam na Avenida Tiago Peixoto, uma via muito movimentada e sem ciclovia. Em Paranaguá, considerada a capital da bicicleta no sul do Brasil, há 151 mil habitantes e 120 mil bicis, quase duas para cada carro. Mas apesar de 58% das pessoas usarem este como meio de transporte, apenas 20% das ciclovias do município estão em boas condições, segundo o levantamento de voluntários e pesquisadores da UFPR Litoral.
O trânsito pesado de caminhões que chegam e saem do porto, a falta de ciclovias e de sinalização em intersecções das rodovias são ameaças constantes à vida dos ciclistas parnanguaras. Está no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 58. Na ausência de ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ciclistas devem compartilhar espaço com os carros no mesmo sentido da via. Artigo 201. Veículos motorizados devem respeitar o distanciamento lateral mínimo de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas. Em abril de 2021, entrou em vigor a medida que aumenta a penalização para condutores de veículos que não reduzirem a velocidade ao ultrapassar ciclistas. A infração passa de grave a gravíssima e a multa de R$ 195,23 a R$ 293,47. Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o maior deve cuidar do menor. Pedestres e ciclistas têm prioridade no trânsito sempre. No Paraná, a Lei 18.780/2016 institui a Política de Mobilidade Sustentável e incentivo ao uso de bicicletas. Vamos falar um pouquinho então sobre as pedras no caminho. Municípios com até 100 mil habitantes impulsionam a participação da bicicleta no país. E no Paraná, eles são a imensa maioria, somando 378. Temos um grande potencial para botar a bike na rua. Mais investimentos em infraestrutura e campanhas educativas são urgentes para um convívio pacífico entre quem dirige e quem pedala. Afinal, somos o segundo estado com mais mortes de ciclistas no Brasil, atrás apenas de São Paulo. Só em 2019 foram 103 vidas perdidas em ocorrências de trânsito no estado. Em levantamento da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, segundo a Confederação Nacional de Transporte, em 2018, fomos o estado campeão em mortes de ciclistas em rodovias federais, 13,9% do total do país. A informação é o primeiro passo para virar este jogo. E nesse quesito vamos bem. De acordo com o estudo A Economia da Bicicleta do Brasil, o Paraná é o segundo estado com mais pesquisadores dedicados ao tema, 75% estão na UFPR. Agora é hora de pressionar o poder público e usar essas pesquisas para atender às reais necessidades de quem pedala, ampliar a malha cicloviária em nossas cidades, realizar campanhas periódicas de conscientização de motoristas e ciclistas e garantir a integração da bicicleta com o transporte público, pensando o trânsito sob uma perspectiva multimodal. Instituído pelo Decreto Estadual 1517 em 2015, o Ciclo Paraná, Programa Paranaense de Ciclomobilidade, surgiu para criar ações que consolidem o uso da bicicleta no estado como meio de transporte, lazer e prática esportiva. A elaboração das propostas é de responsabilidade do CONCICLO, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade, sob a coordenação do DETRAN. E você sabe o que é o Plano de Mobilidade Urbana? Obrigatório a todo município brasileiro com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana, o PNMU, Lei Federal 12.587 de 2012, para orientar o planejamento e o desenvolvimento da mobilidade nas áreas urbanas e metropolitanas, com foco nos deslocamentos a pé e por bicicleta. E você sabe se o seu município tem ou está formulando o Plano de Mobilidade Urbana? Acompanhe e reivindique melhorias para a mobilidade ativa na sua cidade. Nós somos o trânsito, nós fazemos a política. Bora somar nessa luta? Não é novidade que a bicicleta voltou ao centro da cena urbana, ganhando mais e mais investimentos em políticas públicas mundo afora. Mas será que o Paraná está preparado para acompanhar esta tendência? Se você ainda não se sente seguro para pedalar nas ruas da sua cidade, é hora de pressionar as prefeituras e o governo do estado por um trânsito mais humano e sustentável que valorize a vida, em primeiro lugar. Por mais investimentos cicloviários já. Para aqueles que desejam mais informações, aqui vão algumas fontes onde vocês podem encontrar a respeito da bicicleta e que estão linkadas nesse material impresso pelo Mandato Goura, como o DETRAN, o Departamento de Estradas de Rodagem, o Paranaturismo, o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade, a UCB, União de Ciclistas do Brasil, a Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, Ciclovida, o Núcleo de Psicologia no Trânsito, o NPT, a Federação Paranaense de Ciclismo, a Bike Anjo, o Observatório da Bicicleta, o Mobilidades, uma plataforma com indicadores e dados abertos para apoiar as políticas públicas de mobilidade urbana no país,
o Multiplicidade, um instituto de pesquisa em mobilidade urbana, e a Aliança Bike, a Associação Brasileira do Setor de Bicicleta. O importante aqui é que a bicicleta é muito mais que saúde e mobilidade. É questão de humanidade em tempos de desumanização. É a civilização contra a barbárie. É menos gasolina e mais arroz com feijão. Bicicleta fala de cuidado e equilíbrio com os outros e consigo. É ser a natureza que resiste, faça chuva ou sol. É olhar em volta, estar no meio, vivenciar a rua no seu íntimo e por inteiro. É uma atitude política, libertária e ecológica. É uma via popular para a democracia e a soberania nossa de cada dia. É o corpo em movimento na subida e na descida. É praticar o desapego e romper desigualdades, melhorar a cidade, o trânsito, o humor e a disposição. Também é salvar vidas, reduzir acidentes, compartilhar a pista. É ser resiliente, é ser eficiente, chegar na frente na hora de pico. É ganhar tempo sem gastar um tostão. É valorizar o silêncio. A revolução não será buzinada. Magrelas unidas jamais serão vencidas. A bicicleta é barata e é um barato. Não paga estacionamento, combustível, IPVA e nem pedágio. Não deixa pegadas no planeta. Bicicleta ajuda a respirar. É a primavera das ruas. É autonomia e empoderamento feminino. É luta e diversão. Alegria e filosofia de vida. Um meio de ser livre, leve e solto. É colecionar pôr do sol, brisa no rosto e uma surpresa a cada esquina. É se perder nas quebradas e descobrir um mundo novo no bairro. Bicicleta é recuperar a cidade, a sanidade e construir um outro caminho. E esse foi o Faso 12 aí, o último Faso 12 aí do ano de 2022. Ontem, no dia 29 de dezembro de 2022, nós brasileiros e o mundo todo teve uma triste notícia, que foi a morte, aos 82 anos, do Rei Pelé. E sendo uma pessoa tão importante para a identidade nacional, eu acredito, e mesmo para a imagem do Brasil fora das terras brasileiras, eu não poderia deixar de falar sobre isso, lamentar, ao mesmo tempo que fico muito feliz por ter os registros ainda possíveis, tanto da belezura, que era ver Pelé jogando, mas principalmente de conseguir pensar que a figura dele está eternizada nos grandes museus do futebol e do esporte mundial. E aí, para homenagear o Pelé, eu trouxe aqui uma faceta dele que não é tão conhecida. Na verdade, essa faceta, esse áudio talvez seja porque virou meme. O Pelé, lá nos anos 1979, roteirizou e estrelou um filme chamado Os Trombadinhas, onde uma cena acabou virando um meme. E vocês vão poder ouvir o áudio dela agora, tá bem? Fiquem bem, um feliz ano novo para todos, em que 2023 a gente possa estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre o nosso país e sobre o mundo. Aos que tiverem interesse também, por favor, bora me seguir nas outras redes sociais. Lucas da Silva no YouTube e @LuffySilva no TikTok, no Instagram, no Quai, enfim, a gente se vê por aí. Tchau, tchau! Eu preciso falar um instantinho com você. Deu fora, não falo com estranhos. É a polícia, sua vigarista. O senhor está enganado. Quer ver meus documentos? Desta vez você não vai botar a mãozinha aí dentro, não. Passa lá pra cá, vai! Ai. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha.